carta da força no tarô vem numerada com o número 8 na maioria dos baralhos Rider-Waite, que é o caso destes que estão aqui. Em alguns baralhos de Marselha, ela vem numerada com o número 11. Em termos de arquétipo, é exatamente a mesma coisa. Vamos ver a seguir as duas vertentes desta carta, positiva e negativa, dentro do tarô. Olá, o meu nome é Maria e seja muito bem-vindo de novo ao meu canal Tarô Aprendizagem, onde eu ensino de forma fácil como aprender tarô. A carta da força. O que é que nós podemos dizer desta carta e da figura que aparece na maioria dos baralhos de tarô, em que temos sempre um leão? Isto são 3 baralhos diferentes, de criadores diferentes. Este é o Rider-Waite, a cópia do original. Estes são outros baralhos completamente diferentes. Normalmente vem um leão, um símbolo de força. E neste caso está uma mulher com o rosto tranquilo, aparentemente, tanto esta como esta e como esta. Eu trouxe estas porque são mais representativas da ideia e da simbologia da carta da força. Então ela está ali tranquila e abre a boca ao leão, neste caso. Simboliza ou representa aqui os nossos instintos. O leão representa o instinto animal, que também existe no ser humano. As emoções, os desejos, podemos dizer a fera que existe dentro de todos nós. O que precisamos aprender a dominar é o que diz esta carta, é o nosso percurso interior. Aqui não é reprimir o nosso lado animal, mas sim aceitá-lo e educá-lo sem medo de o reconhecer ou enfrentar. É por isso que ela está, de certa forma, tranquila. Portanto, observando a carta, nós tiramos logo uma leitura arquétipa da própria carta. E isto serve também como significado e como forma de nós a encaixarmos dentro de uma leitura. Mas agora nós podemos aqui pensar, ela é sempre boa? Ela é um caminho interior? Não. Quando ela sai numa leitura, nós podemos dizer que ela é uma carta difícil. Desde o momento em que eu tenho que ter força, é porque algo não é diretamente proporcional à minha força. Ou seja, eu tenho que ir buscar uma força para resolver alguma coisa ou para ultrapassar uma situação. Quando ela sai, por exemplo, numa leitura, como solução ou como caminho de um problema, ela representa a dificuldade a ser ultrapassada. A meu ver, ela mostra que existe uma dificuldade, não é? Lá está um obstáculo que pode ser ultrapassado com a própria força da pessoa, inerente ao posicionamento da carta. Há aqui uma coisa que não é fácil, mas que você, o nosso consulente, consegue, ou eu próprio, se atirar, eu consigo ultrapassar. Persistir aqui será o conselho que esta carta mostra quando ela sai. Quando ela sai sozinha a tiro para um conselho, ela também nos diz e diz-nos acima de tudo para não desistir. O persistir é o oposto do desistir. É uma carta realmente muito associada à força, tem a força, mas ela mostra por trás dela algo que não é fácil, está bem? É preciso termos isto em mente. Como não é fácil, eu tenho que ir buscar uma tal força que eu tenho dentro de mim ou que eu tenho ao meu alcance. Esta carta também simboliza as forças externas ou internas, as nossas sombras, os nossos medos, as nossas dificuldades que muitas vezes nos desviam do nosso próprio caminho. Nós não vimos aqui, na simbologia desta carta, nada externo, mas temos aqui uma que eu considero no Oceanic Tarot, é um outro baralho, achei interessante porque ele tem uma força externa aqui, algo que vem sobre ele e que ele tem que ultrapassar. Por exemplo, nesta carta, nós já temos aqui também esse significado, ou seja, a representação de uma força externa contra ele. Mas, como eu disse, estas forças são abrangentes, tanto internas, que são as nossas próprias dificuldades, como as dificuldades que nos aparecem no caminho, os obstáculos, as pessoas, as coisas, a própria vida. Persistir para nos mantermos na rota certa, com o nosso objetivo bem definido, e aí nós irmos buscar coragem, força de vontade, resistência física e também resistência espiritual.
Falando agora dos aspectos equilibrados ou positivos desta carta, e dou sempre nos vídeos 5, embora hajam muito mais. Mas para mim, os que são importantes e que identificam esta carta, no caso dos positivos, serão a força interior, a coragem, a persistência, a convicção e a resolução. Já nos aspectos mais desequilibrados ou negativos, vou enumerar aqui 5, que serão as dificuldades, a violência, a crueldade, a discórdia ou discussões e os excessos. São estes 5 positivos e 5 negativos que eu considero importante no significado desta carta. A aplicação prática desta carta, como tantas outras, ela, acima de tudo, tem que ser vista através da intuição do próprio tarólogo, como eu digo sempre. Desde o momento em que está entendido o que ela significa, a simbologia, ela deve ser aplicada consoante o sentir também da pessoa que lança as cartas. É muito importante essa parte. E para entender esta carta, eu aconselho a verem o próximo vídeo. Vou deixar aqui este próximo vídeo do carro, que ele explica o anterior à força ou os obstáculos que têm a ver com esta força e ligar os dois. Eu voltarei com mais vídeos. Agradeço que vocês se inscrevam no canal, que deixem o seu like, ativem o sininho, pois eu estarei aqui todas as semanas com novos vídeos sobre tarot.